Então tá, gente. Então vamos iniciar, agradecer uma prece breve, mas grata, né? Ao alto, mandar nossa gratidão para cima, que chegue até a espiritualidade amiga, que chegue até Deus, nosso Pai, né? E que nos dê energias, dê saúde para todo esse grupo e para todo o planeta, né? Para todas as criaturas desse mundo, que dê saúde, que dê paz e que nos dê energia para que nós possamos fazer a nossa parte, ainda que minimamente, em nome da vida. Então, sê conosco, mestre, nessa jornada. Tu que está sempre conosco, não é? Sempre. Sê conosco. Somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que assim seja. Sim. Então tá, gente, que legal, feliz demais por vocês estarem aí, vocês fazem o meu dia, fazem o meu mês, isso é maravilhoso, é um dos grandes momentos do mês, esse encontro aqui, não é? Vamos compartilhar aqui a tela hoje, né, turma, falando da obra do Trigueiro, um capítulo novo, que não tinha na edição anterior, que fala sobre pandemias e espiritismo. Então, assim, o que a gente planejou para hoje, né? Os objetivos. Olhar para o passado recente de pandemias e tentar entender algumas causas comuns e o que a gente pode fazer, nós aqui, em relação a isso, para prevenir. Extrair aprendizados úteis para todas as esferas da vida, física, natural, espiritual, vegetal, animal, social e psicológica, aproveitando a presença querida da Poliana aí, né? A esfera psicológica é importantíssima. E, olhando para dentro de nós, né, turma, vislumbrar o futuro, projetando nosso posicionamento cristão frente a eventos como esse da última pandemia. E aqui, uma pena que a Carlise não está aí, até eu queria tentar saber notícias se está tudo bem com ela, compartilhando brevemente com vocês que essa imagem que vocês estão vendo aí, eu levei horas para fazer, assim, foram longas madrugadas, sabe, providenciando a imagem, deu muito trabalho. Claro que agora eu vou contar a verdade, isso aqui foi feito em 2 minutos usando a inteligência artificial, viu, gente? Estou pedindo ajuda à inteligência artificial, então vocês vão ver umas imagens diferentes dessa vez aí. Dá para perceber que tem uma coisa moderna lá no fundão e o resto tem uma coisa estranha, né? Isso. Então, e as inspirações para nós? Boas notícias, não é? Informações que nos enchem de esperança, além da esperança que a gente encontra em toda a doutrina espírita. A Organização Mundial da Saúde, pessoal, recentemente divulgou orientações sobre uma dieta saudável. E achei muito interessante, e aqui está a família jantando, né, com uma dieta muito saudável à mesa, que na tabela que a OMS divulgou, eu estudei a tabela de ponta a ponta e é interessante como a OMS deu valor dessa vez ao reino vegetal, sabe? Porque a diversidade é muito grande de plantas que nos auxiliam à saúde. A gente aproveita muito menos do que 1% do que o reino vegetal tem a nos oferecer em termos de nutrição. É muito pouco. E a OMS, então, divulgou isso e eu achei muito interessante, porque, claro, faz menção a peixe, a alguns óleos essenciais encontrados, principalmente nos peixes. Eu achei, assim, basicamente nos peixes havia referência, mas, assim, uma grande ênfase no reino vegetal. Eu achei isso muito inspirador, porque a gente realmente aproveita muito pouco os nossos irmãos do reino vegetal, não é? E aqui uma outra notícia que eu achei fantástica, olha só. O nome desse projeto aqui é Curupira. É um dispositivo criado numa universidade brasileira que utiliza inteligência artificial para reconhecer sons que representem ameaça às florestas. Então, assim, é amarrado nas árvores esse dispositivo que está aí. Então tem uma distância entre um dispositivo e outro, se não me engano, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, espalhado numa determinada área, que dá o alerta para uma base, onde estão cientistas a trabalhar, que dá o alerta sobre alguns ruídos que são uma ameaça. Um ruído, por exemplo, né? Motosserras. Então, assim, tecnologia a serviço da natureza, da ecologia, do reino da vida, né, gente? Eu achei
maravilhoso. Já estão estudando também essa mesma tecnologia que analise sons e até fumaça e vibrações. Olha só, é vigilância total sobre o nosso patrimônio verde, né? Essa criação fantástica. Eu achei incrível, incrível e inspirador isso. E aí, turma, passando brevemente aqui por algumas notícias que nós consideramos que são alertas, não é? Saiu uma pesquisa recentemente por parte da... Puxa vida, eu vou achar aqui as fontes. É uma pesquisa do IPCC, do painel da intergovernamental para as mudanças climáticas, dizendo que a circulação que existe nos oceanos tem uma circulação, bem resumindo, tá? Que sai do norte e do sul, que é muito frio, e que acaba equilibrando a temperatura de todos os oceanos, essa corrente que circula, sabe? É o principal sistema de circulação do Oceano Atlântico. E aí, com base em estudos e medidas que foram tomadas ao longo do tempo, saiu na revista Nature que essa circulação no Atlântico, essa corrente que equilibra a temperatura no Oceano Atlântico, está perdendo força e pode entrar em colapso ainda neste século, o que significa que pode haver um grande desequilíbrio na temperatura, principalmente no hemisfério norte, aqui onde estamos. Fala-se até numa possível era do gelo no continente europeu por conta disso, não é? Então, se esse amigo que vos fala que congelar no caminho, lembre de mandar uns cobertores para nós aí, tá bom? Mas a coisa é realmente séria. E há uma possibilidade de que o pico desse colapso aconteça em 2057, trazendo danos aí importantes para toda a biodiversidade, né, que depende desse equilíbrio da temperatura dos oceanos. E o derretimento dos polos também está ajudando nesse colapso da circulação de correntes no Oceano Atlântico, porque é uma água doce, é uma água menos densa, ela acaba afetando a circulação da água fria que desce dos polos rumo ao equador do planeta e assim equilibrando, sabe? É todo um equilíbrio tão perfeito, né, da criação divina, que o menor descompasso causa os seus efeitos, não é? É muito espetacular o equilíbrio da Terra e, ao mesmo tempo, é perturbador o desequilíbrio que nós podemos estar a causar por conta das emissões de gases do efeito estufa, não é? Que é o que pode estar impactando essa quebra da corrente no Oceano Atlântico, viu, gente? Uma outra notícia muito interessante, tem um meio da natureza, do reino vegetal, que eu acho muito lindo, instigador, que são os manguezais. Os manguezais, eles têm uma utilidade que eu não sabia, que é uma defesa natural contra eventos extremos, sabe? Tempestades, tsunamis, aumento do nível do mar, a capacidade que os manguezais têm de reter carbono, sabe? Retirar carbono da atmosfera e aí aliviar a questão do aquecimento climático. E aí a ONU divulgou um relato de que o número de manguezais em todo o mundo caiu pela metade nos últimos 40 anos. É um alerta grave, não é? E eu me lembro aqui no Brasil, gente, alguns casos no nosso litoral, aonde o mangue, eu acho que até em Santa Catarina isso já aconteceu, aonde o mangue é simplesmente retirado para a construção de grandes hotéis, grandes resorts de luxo, enfim, deixando pequenas ilhas de mangue que pouco resolve ali o equilíbrio do meio ambiente, né? Ou seja, é a exploração do lucro, dos resultados em nome do equilíbrio da natureza. E o manguezal é um negócio lindo demais, porque é aquela água do mar que sobe, inunda de água salgada aquela terra, e tem toda a biodiversidade dos caranguejos, né, Patrícia? Tem um ecossistema ali muito legal. Se um dia, quem não conhece ainda, eu conheço muito pouquinho, é muito legal de visitar e analisar, sabe? Com uma lupa, assim, o manguezal, porque é um ambiente muito, muito, muito lindo e muito importante para nós, não é? E assim, os manguezais tocam pelo menos mais que o dobro do que as florestas da terra firme na Amazônia. Isso eu não sabia também. E quem disse foi a ONU, os cientistas da ONU. Então, à medida que você desmata,
que você polui, e isso está na obra do Trigueiro, ele menciona, você contamina as áreas de manguezal. Então, se está prestando um desserviço ambiental, conforme diz o Marcos Fernandes, pesquisador da Universidade Federal do Pará. Então, salve os manguezais, não é, gente? E olha, por favor, me interrompam a qualquer momento, tá? E se alguma coisa destoar e vocês quiserem fazer o contraponto, façam, né, Raquel? Diga aí. Eu me chamou a atenção duas coisas que tu apresentaste sobre a questão do congelamento no hemisfério norte e sobre a data de mais tardar 2057. Me lembrou duas coisas, né? Nas nossas bibliografias espíritas, Chico Xavier fala dessas questões, né? Qual é a mesma obra? Agora está me dando um branco. Seria o início do mundo de regeneração, né? Alguns pesquisadores a gente tem que falam, passar por essa catarse. Não, no Brasil, o Coração do Mundo, o Padre do Evangelho, que vai ter um congelamento no hemisfério norte, o Brasil vai ter que abrigar, está batendo com essa história. Já ouvi falar disso, é verdade. O Brasil receberia muitos migrantes, não é? Altos cataclismas globais, e acaba que o Brasil vai pegar os continentes e, né, uma acomodação aqui. E essa coisa de congelar o hemisfério norte está batendo com isso. Faz sentido, né? De repente a gente podia fazer alguma coisa de ler aquilo para trazer. E a outra coisa, já quando tu falou de 2057, que eu não sei, eu não me lembro, agora eu estou dando uns brancos aí, mas é uma data muito conhecida, que é como a gente já passou por toda essa catarse e já está no nível da etapa de regeneração. Então, pelo que tu falou aí, 2057 eu acho que já vai ter passado por tudo. 2057 já seria uma data que a gente tem um spoiler de que já passou por tudo e já vai melhorar. Eu só queria contribuir com essas informações e passar a bolinha aí. Legal, é legal. Legal, eu pensei nisso quando eu pesquisei, sabe? Eu lembrei desses dados todos e, ao mesmo tempo, eu lembrei também de tantas datas, né? Que pipocaram ao longo da história, né? O mundo ia acabar em 2012, olha os maias, em 2000, na virada do milênio, aconteceu uma tragédia, e as coisas, enfim, vão caminhando. Tá, né? Mas é que a gente, em especial, a gente, sei lá, das fontes que falam, Chico, Emmanuel, a gente tende a achar que é forte, né? Probabilidade, né? Sim, Só sim. isso que eu queria... Não, e pensou muito bem, porque faz todo sentido com que muito se lê na obra complementar espírita, não é? Faz sentido. Impressionante, tá vendo que tá fechando, ai que medo. Não tenhamos medo, né? Não temos medo, vamos caminhar com fé, né? Sem angústias vazias, né? Como diria uma Não, eu falo ai que medo, pensando que a gente vai passar por vivenciar todas essas catástrofes, né? Toda essa coisa de aquecimento, de congelamento, de abrigar, vai ser bem... Vai ser difícil. Que a gente vai precisar. Diga. Que a gente vai precisar passar por isso, né? Infelizmente. Tem um filme... É o dia depois de amanhã, que é bem isso, o cientista até explica essa questão da corrente do hemisfério norte, bababá, e da água doce e tal. Mas tu vê que lamentável a gente precisar passar por... precisar levar a lambada para depois tentar se estruturar, né? É verdade. Inclusive, né, eu vi uma reportagem, Luísa, hoje ainda, na Deutsche Welle, fazendo uma alusão a essa possibilidade da quebra da corrente do Atlântico, e eles compararam com o filme, Depois de Amanhã, eles fizeram a mesma comparação. Fala aí, Patrícia. Só complementando o que a Elô falou, não é a primeira lambada que a gente leva, né? A gente não consegue aprender, não é mesmo? É verdade. Só que dessa vez, em pleno século XXI, a gente nunca teve tantas condições para virar o jogo também, não é? De conhecimento, de tecnologia, de informações, de conhecimento filosófico, religioso, né? Que abunda mundo afora, né? Enfim. Vamos aguardar, né? Cenas dos próximos capítulos. Quem tiver por aí, não importa o plano, né? Se aqui ou do lado de lá, vai acompanhar esse de cadeira.
Gente, o Trigueiro, então, avança na obra falando sobre pandemia. Ele diz que a pandemia é dor e sofrimento. Não se passa impunemente pela proximidade do risco de morte ou pela perda de pessoas queridas no intervalo de tempo tão curto. Sequelas físicas, psicológicas, emocionais e espirituais afligem multidões e persistir por tempo indeterminado. E aí a área da psicologia trata disso muito bem, né, Poliana? Sabe o que eu costumo dizer? Muitos falam isso, né, que a pandemia disparou os problemas psicológicos, mas com base no que eu percebo nos atendimentos emocionais, nos plantões do CVV, eu percebo que a pandemia pode ter sido só a faísca, né, na gasolina que explodiu e deu vazão a coisas que estavam já conosco, problemas emocionais que já nos acompanham há muito tempo antes da pandemia, né? Tá fechado o microfone, Poliana. Desencadeou o que estava latente, né? Na verdade, a pandemia fez com que as pessoas perdessem as referências, a rotina, né? E tudo aquilo que fazia parte da vida delas. E aí as pessoas se viram vazias, né? Então, quem professava por alguma fé, quem era adepto de algum tipo de religião, conseguiu se segurar um pouco. Mas quem não, ficou muito vazio, né? Ficou aquele ato que você não sabe. E aí começaram os conflitos, as brigas em casa, né? Muita gente se separou nesse período. Muita gente desencadeou os transtornos que estavam lá latentes, né? Então isso foi bem difícil mesmo, e a gente viu muito isso, e trabalhar online com essas coisas também foi difícil, né? Porque a gente funciona muito online, né? Então também foi difícil, porque as pessoas precisavam daquele, sabe, de estar com um terapeuta, com um psiquiatra, e muitos não estavam fazendo, né, dando consultas, até para se preservar um pouco, para poder tratar os outros também, né. Então foi bem difícil, assim. Agora, o que eu vejo que, como a Raquel estava falando, a gente muitas vezes não percebe o que isso vem para ensinar para a gente, né? Porque o mundo espiritual está agitado, está trazendo situações, né, para que a gente se movimente, faça alguma coisa diferente. E esses desencarnes coletivos, né, foi realmente para acelerar, né, de acordo com todas as pessoas, né, que falam sobre isso, as pessoas que são referências, foi para acelerar esse processo de regeneração. Então, uns foram, outros estão vindo, né? E aí a gente vê mesmo que foi bem difícil, e a fé foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quem tinha fé conseguiu se segurar melhor, sabe? Conseguiu transitar nesse período de forma melhor. Não sei se vocês ouviram a palestra do Haroldo Dutra, que ele fala da pandemia das Ilhas Maurício, né? E já nessa época, lá em 1869, teve uma grande pandemia, morreu muita gente, as Ilhas Maurício ali entre África e Ásia, e morreu muita gente. E como tinha um amigo do Kardec nessa ilha, ele mandou uma carta para Kardec e perguntou: olha, está todo mundo morrendo aqui, eu também estou doente, eu estou na 4ª fase da doença, provavelmente eu vou morrer também. E aí eu vou assistir as suas palestras, seu conhecimento, seus ensinamentos no mundo espiritual. E aí o Kardec parabenizou,
sabe? E falou assim, olha, parabéns pela sua fé, né? Porque ele não se deixou abater e ele falou assim, olha, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou assistir as suas palestras e no mundo espiritual vou estar com você de qualquer jeito. E aí o Kardec vai e parabeniza. E quando os espíritos se encontram com Kardec nesse momento de pandemia, eles falam, olha, isso aqui é para fazer a coisa andar mais rápido, para acelerar. E aí as pessoas falam, mas por que esse desencarne coletivo, essa coisa toda? Realmente é muito duro e difícil para quem perdeu alguém na pandemia. É extremamente duro. Mas o que o Kardec fala, olha, de qualquer maneira nós vamos desencarnar, de coletivo ou individualmente, a espiritualidade só está desencarnando o pessoal mais rápido para poder fazer esse processo. Vão voltar, mas vão voltar em outra situação, né? Então, assim, isso que eu queria trazer para vocês, que eu vi essa palestra, achei bem interessante, a do Haroldo Dutra, tá? Ele fala sobre as Ilhas Maurício, a mesma situação nossa aqui com a nossa pandemia. Muito bom, Poliana. Se eu tivesse sabido antes, eu não sabia, poderia ter incluído aqui isso que aconteceu lá nas Ilhas Maurício, porque encaixa aqui, né? Perfeitamente no tema. Né? Totalmente. Perfeito. Eu sou da opinião de que os problemas emocionais estavam todos latentes ali. Claro, alguma coisa foi desperta durante a pandemia, mas é tudo algo que vem de longa data, né? E tenhamos a mesma fé desse irmão das Ilhas Maurício, né? Vida que segue, conhecimento que segue, sendo buscado do lado de cá e do lado de lá. E dizem que do lado de lá o Wi-Fi é bem melhor, a internet é bem melhor que do lado de cá, né? Já dizem que a gente vê a nossa força nas adversidades, né? Sim. É aí que a gente mede a nossa força, né? É verdade. E olha só, parece que a gente ensaiou, né? Kardec, né? O Trigueiro fala que, trazendo aqui o Livro dos Espíritos, que no Espiritismo a pandemia é considerada um flagelo destruidor. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Entre as questões 737 e 741. E de acordo com essa linha de interpretação, certos eventos, como a Poliana acabou de dizer, acelerariam a evolução humana através da compaixão. Isso é importante, o Trigueiro bate muito nessa tecla nesse capítulo. Compaixão, solidariedade e sinergia para encarar um problema comum a todos. A todos. E, já que falamos de Livro dos Espíritos, né? Eles explicam muito bem, a espiritualidade explica muito bem o que são esses flagelos, né? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejos de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. E aí, de novo, né? Diga. Roberto, posso falar uma coisa só? Claro, eu achei interessante que você falou em compaixão, né? Que essa compaixão que a pandemia trouxe para a gente foi uma compaixão dinâmica. As pessoas não ficaram simplesmente com peninha em casa dos outros. As pessoas procuraram fazer alguma coisa para ajudar. Então, gente de todo o mundo ajudando todo mundo. Então, essa compaixão foi maravilhosa, foi extremamente duro, difícil, mas a compaixão que nós vimos dinâmica trouxe um outro que a gente não pensa, a gente só pensa na perda, né? Mas a gente também tem que ver o que aconteceu. Então, a espiritualidade dando sinais e mostrando para a gente o que a gente pode ser como ser humano, que podemos ser melhores, sair de dentro da gente, do nosso eu, né, do nosso ego, e ir para fora, né, fazer alguma coisa pelo outro. E ter essa compaixão dinâmica, achei muito bonito. Foi maravilhoso. Foi, né, Natila? Vocês lembram quantos trabalhos de solidariedade surgiram diferentes, né? Compra de mantimentos para pessoas que não podiam sair de casa, então dava um jeito de comprar, deixar na porta de casa,
Nossa, muita coisa aconteceu. Quantas e quantas pessoas não saíram para levar alimento nas ruas, aos moradores de rua, mesmo em meio, plena pandemia, não é? Olha, realmente, muita coisa aconteceu. E isso é que faz a diferença. E é isso que, tomara que tenhamos aprendido, uma das lições da pandemia, não é? E essa é uma pergunta que o Trigueiro faz. Será que aprendemos algo de útil para a nossa evolução espiritual durante a pandemia? Eu acho que muitos de nós sim, né? Outros talvez ainda não. Ou seja, é aquele movimento da humanidade tão diversa, né? Tão diversificada em seus estágios de desprendimento ao trabalho, de disponibilidade, de entrega ao próximo, enfim. Aí, o Trigueiro, e aí entra bem na seara... Natila, diga lá, minha querida. Não, complementando tudo que está sendo dito, né, sobre a pandemia, não resta dúvida que ela trouxe vários ângulos de despertar da consciência da humanidade, né, nesse caso todo da pandemia. Então, alguns dizem, mas que nada, passou a pandemia e ninguém modificou. Meu Deus, o problema, esse processo, ele não é coletivo. Essa mudança sempre é individual, não é? Então, individualmente, eu acredito sim que grande parte dessas pessoas que passaram por esse suplício, por essa provação, na verdade, uma renovação, né? Muita gente, sim, despertou e já está tendo, desde então, uma nova visão da vida. Não é uma dedicação diferenciada, principalmente no consumismo, em várias situações da vida. Então, essa pandemia levou aqueles, sim, que teriam já que voltar, e como disse a Poliana, né, outros estão vindo. Isso faz tudo um sentido. Agora, que eu tenho a certeza absoluta que houve um aproveitamento vantajoso, coletivo, sim. Não o coletivo total, né? Vamos dizer que 1/4, se é que pessoas que ainda não creem pensam assim, né? É isso aí que eu penso, meus queridos. Bom, Natila, é importante a Natila trazer isso, fundamental. E eu falo isso olhando para o espelho, olhando para mim mesmo, que às vezes me angustio. Natila sabe muito bem nas conversas que a gente tem, não é? Que às vezes me angustio com algumas coisas que a gente ainda vê no mundo. Mas é que também o noticiário acaba explorando e gera-se muito mais cliques em notícias ruins do que propriamente naquelas que dizem dos movimentos de consciência, de trabalho, de solidariedade, de entrega, não é? Então é fundamental isso que a Natila traz, sabe? Eu me agarro nessa ideia na Natila, assim, diariamente, porque, fraco que sou, eu preciso superar a angústia que bate às vezes, não é? Por conta do estado de coisas que nós ainda percebemos. E sim, Natila, se for 1/4 das pessoas que já despertaram, 25%, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se a gente está com 8 bilhões de habitantes, é 2 bi. É muita gente. É muita gente. Que assim seja. Que assim seja. Eu quero tirar essa mãozinha daqui, mas não está se que eu estou conseguindo. Não quero mais falar. Só que eu não tiro. É do lado do som, Natila. Do lado do som ali, clica. Eu sei, querida, eu sei, só que aqui não tem mais nada, é só minha foto grande e da Andréia, que aparece mais nada. Uma pena que fica o nome da Natila em cima do rosto da Natila, eu gosto sempre de ver. Não, eu sei, querido, eu que mexi aqui, tirei todo lugar. Mas não tem problema, eu entro de novo. Tá, agora você fechou a câmera, tá? Eu vou entrar agora de novo. Tá. E aí, turma, o Trigueiro faz uma alusão aqui à questão das zoonoses, não é? Ele diz que toda pandemia tem origem em zoonoses e está relacionada com alguma ação humana que precipita maior rapidez
a Natila consiga, agora sim. Que precipita maior rapidez nas mutações virais. E aí, né, Patrícia, fica à vontade se quiser dar uma palavrinha sobre zoonoses, são as doenças oriundas do reino animal, não é? E que invadem o reino humano por conta desse nosso desequilíbrio aí nas relações, não é? Seria os micro-organismos que vivem em animais isolados, refugiados em lugares distantes. Esses micro-organismos podem se aproveitar, então, da chegada do homem, com as suas 1001 intenções financeiras, de hábitos, de costumes, e, aproveitando-se dessa chegada do homem com essas intenções, os micro-organismos desenvolvem, então, novas habilidades de contágio, ampliando, então, o leque de hospedeiros, saindo daquela região e espalhando-se, não é? Mundo afora. Esse é um ponto. Tanto que a pandemia do Covid, até onde sabe-se, não é? Teria tido origem mesmo, né? Me corrija se eu estiver errado, naquela exploração absurda de animais no interior da China, aqueles mercados, aquelas situações de higiene totalmente fora do mínimo aceitável, não é? E também pela exploração de animais silvestres, não é? Que estão lá quietinhos, já não chega a exploração dos domésticos, ainda animais silvestres que trazem dentro deles os vírus, está lá quietinho, mas eles são trazidos para um outro ambiente e o vírus liberta-se, não é? E aí... na verdade assim, os micro-organismos, eles são princípios intelectuais que estão também evoluindo, né? Então, isso faz parte também da evolução deles. Interessante ponto de vista. Tudo é vida, não é? Tudo é vida. E a gente já pode ou deve ter andado por esses caminhos também, né? No passado extremamente remoto. Já fomos micro-organismos. Então... Uma outra coisa que o Trigueiro traz na obra como sendo fator de disparo, de ampliação dessas epidemias e pandemias, desmatamento, caça, consumo de animais silvestres, que eu falei agora há pouco, acabam sendo, então, esses gatilhos, não é? Para que a pandemia se espalhe. E aí, gente... Teve um momento do trabalho que eu realizei recentemente aqui em Portugal, onde eu estava percorrendo uma região muito deserta, muito dura, de uma vida difícil, aqui do Alentejo, em Portugal. E lá, sabe, faltava água, faltava vegetais, e tem uma fauna, né? Tem as lebres, tem as raposas, tem as linces. E aí eu fiquei pensando, e isso me deu uma angústia. E aí, já aproveitando que a Raquel falou das conversas com a Natila, eu tive outras tantas com a Natila, ela me ajudou demais com essa questão da angústia, porque eu me angustiei. A vida já está difícil naquela região, muito difícil, muito calor, secura, pouco vegetal, cadeia alimentar toda prejudicada. E ao cruzar por aquela região, eu percebia inúmeras áreas de caça, reservadas à caça, ou seja, a vida para os animais naquela região já está num grau de dificuldade extremo. Aí vem o ser humano, por conta de um esporte, por conta de um prazer, colocar um acréscimo de dificuldade na vida daqueles animais. Aquilo me deu uma coisa tão difícil de lidar. Eu demorei vários quilômetros para superar aquele momento, sabe? Mas, enfim, é só para lembrar assim, do grau de dificuldade que nós impomos aos outros reinos, não é? Que querem evoluir, como a Patrícia muito bem disse, não é? Nesse sentido, é interessantíssimo, oportuno trazer a questão 735 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo. Quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade, a espiritualidade é muito clara. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade alguma.
é o Livro dos Espíritos, fazendo referência direta à caça. E não só o Livro dos Espíritos, outras obras também, como, por exemplo, Cairbar Schutel, A Gênese da Alma, um livro muito, muito, muito interessante. Ele diz, falando desse nosso maltrato em relação ao reino animal, que acaba propiciando epidemias e pandemias, ele diz, quase que em rogativa, não é? Não encerreis em gaiolas os pássaros que Deus criou para povoarem os ares, nem armeis ciladas aos animais que habitam as matas e os campos, renunciai às caçadas, diversão vil das almas baixas, que se alegram com os estertores das dores alheias, sem pensar que poderão também ter dores angustiosas. Cairbar Schutel é um dos grandes expoentes da obra complementar espírita. Também, nesse sentido, pessoal, temos aqui uma referência de Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, capítulo Pão, chamado Pão. E eu achei interessante essa referência e trago aqui para vocês. E, por favor, puxem a minha orelha se não fizer sentido, tá? Porque eu estou aprendendo muito e precisando aprender demais. Eu também. Todos, né? A pandemia, então, poderia ter tido origem na China, que estava explorando a carne do pangolim, ou a sopa de morcego, aquelas coisas esquisitoides chinesas, não é? Aí, aquelas carnes exóticas, olha o que Emmanuel diz nessa parte aqui, gente, olha só. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Viandas exóticas, vianda, ele é um sinônimo de carne aqui nessa fala de Emmanuel. Então vejam só como a espiritualidade se manifesta de maneira bastante clara nesse sentido, né, da nossa relação, não é? Com o reino da vida. Gente, essa parte aqui é muito interessante. Eu vou acelerar para dar tempo de a Poli e a Fabi pegarem essa que eu achei muito legal. Olha só. OMS, segundo a OMS, mais de 200 zoonoses respondem por 75% das doenças infecciosas emergentes do ser humano. Tivemos a influenza em 1918, dizimou milhões de pessoas. Tivemos a gripe suína no México em 2009, sintomas similares aos da gripe comum, gripe aviária, mal da vaca louca e por aí vai. Aí, gente, você sabe que eu tô dando uma estudadinha, uma relida na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento com um olhar novo, né? A gente amadurece um bocadinho e a leitura vira outra, né? A gente pega outras coisas. Em Números, a obra lá do início do Velho Testamento, tá? Números, que é, se não me engano, a quarta obra, Gênesis, depois chega em Números. Quando Moisés estava nas andanças pelo deserto, conduzindo o povo israelita depois da libertação da escravidão no Egito, aquele tempão que circularam pelo deserto, que teve o maná que caía do céu, enfim, tantas e tantas aventuras, não é? Com tantas milhares de pessoas, houve um momento em que os israelitas, os liderados, o povo, o povo não tinha mais muito o que comer e eles estavam sentindo falta de carne e começaram a reclamar, a blasfemar contra Deus, a reclamar diretamente a Moisés. Imagina quantos cabelos brancos de Moisés na condução desse povo todo pelo deserto. Meu Deus, ele precisaria de uma super poliana como psicóloga para ajudá-lo nessa travessia. Assim, o povo reclamava demais a falta de carne, blasfemava, xingava, dizia, não, era melhor ficar no Egito, porque lá tinha comida, tinha carne. Então, o que Moisés fez? Pediu a Deus que ajudasse nesse sentido. Ele pediu e Deus mandou ajuda. Houve um vento muito forte numa determinada região que fez com que as codornas mudassem as rotas migratórias e acabassem indo aonde estava esse povo todo de Moisés e, cansadíssimas, perdidas naquele deserto quente, caíam mortas aos milhares. Aí estava a carne que o povo tanto pediu. Aí, olha só, gente, rapidinho eu vou ler esse trecho aqui do Velho Testamento, que é muito interessante.
Soprou então um vento mandado pelo Senhor, que trouxe do mar um bando de codornas e as fez pousar sobre os acampamentos. A superfície do solo ficou coberta com uma camada quase de 1 metro de altura. Não sei, exageros bíblicos, não sei o que é verdade, né? Mas enfim, pode ser alegórico, pode não ser. O povo passou todo aquele dia, noite inteira, e todo o dia seguinte recolhendo as codornas. O que menos ajuntou, diz aqui na Bíblia, recolheu umas 4 toneladas. Imagina o Roberto lá recolhendo codornas, em 2 dias recolhi 4 toneladas. Mas enfim, eu acho que mais é para dar um impacto mesmo, não é? Estenderam-nas para secar nos arredores do acampamento. Estavam ainda com a carne entre os dentes, antes de a terem mastigado, quando se inflamou a cólera do Senhor e feriu o povo com o quê? Com uma grande epidemia. Gente, quando eu passei por isso aqui, eu pensei, obrigado, meu mentor, porque que referência interessante para isso que nós estamos a falar aqui. Sobre pandemias, sobre epidemias, sobre o exagero do atirar do homem sobre o reino animal, como se não houvesse amanhã, desrespeitando a vida, desrespeitando o vírus que está lá quietinho, né? Na trajetória evolutiva dele, né, Patrícia? Libertando o vírus para outras jornadas, né? E assim, muita coisa aconteceu. Muitas pessoas morreram, ficaram doentes, enfim. Está lá no Velho Testamento, Números, capítulo 11, versículo 31. Eu achei incrível isso, eu acho que fechou muito aqui. E assim, quem aí se lembra da revolta em Nosso Lar? Aquela revolta que aconteceu há séculos atrás, não é, Elô? Das pessoas, dos espíritos que queriam as mesmas coisas que tinham aqui na Terra. E deram um suador no governador de Nosso Lar, que também, se o perispírito gera cabelos brancos, eu acho que ali naquele momento ele gerou vários, porque foi incrível, ele teve que tomar 1000 atitudes para controlar aquela revolta, que foi uma verdadeira revolta, não é? Então, um pequeno paralelo aí com o Nosso Lar. Incrível, né? Diga, Igor, diga, Poliana. Está na hora, né? O microfone está fechado. Eu não posso fechar o microfone. A gente vê que o primitivismo, né? Como nós somos tão primitivos ainda, né? Nas nossas vontades, né? E todas as nossas relações, e por mais que encarnação após encarnação, a gente ainda está aprendendo, claro, né? Ainda estamos em processo evolutivo e por isso estamos aqui, mas nós somos muito infantis, né? Somos muito infantis para lidar com a vida, com as coisas da vida, com os conflitos, com as dificuldades, com a escassez, né? A gente é muito infantil, a gente quer porque quer as coisas, né? Não importa que seja coisas materiais ou coisas, né, não materiais, né, sentimentos, emoções. A gente quer porque quer aquilo e está acabado. O outro tem que fazer o que a gente quer, né? E queremos agora. E aí que entra o Freud vai falar assim, olha, que amor é esse, né, que tem você ama aquele que te ama, né? Que faz tudo que você quer, né? Se não for assim, não tem amor, né? Acabou o amor. Então, assim, é bem primitivo mesmo, né? Essa capacidade que a gente tem, né? De desejar e de não controlar esse desejo, né? Pelas coisas, né? A gente deseja tantas coisas que a gente deseja até a posse do outro, né? Possuir o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro sente, né? Não fica só nessas coisinhas, não, fica mais além, né? A nossa fome de poder, de ter, né? E aí a gente esquece de ser, né? Então, as pessoas nessa passagem da Bíblia, elas esqueceram de ser, esqueceram de buscar aquele momento que estava sendo proporcionado ali, para aprender alguma coisa, né? Elas queriam ter, né? Deixaram aquele instinto, o instinto mesmo, né? A fome,
né, tomar conta, o desejo da carne, né? Então, deu tudo errado. Deu ruim, né? Como se diz. Deu ruim, Deu ruim. Que interessante, Poliana. E vejam só como um tema como esse do Trigueiro, né? Pandemia e espiritismo, como ele deriva para todas as áreas, né, da vida, como ele acaba conversando com todas as dimensões possíveis da nossa existência, né? Incrível. Mas vamos lá, vamos em frente. Quem sabe aprendendo um pouquinho, né? É o que eu digo para mim olhando no espelho. Roberto, vamos ver se tu aprende um pouquinho mais hoje? Não é fácil. E aí, o Trigueiro segue dizendo que, no início de 2022, 20 especialistas de vários países publicaram um artigo na revista Science Advances com um plano de ação sobre prevenção de pandemias. Esse plano custaria cerca de 20 bilhões de dólares, cerca de 20 vezes menos do que se gastou no enfrentamento da pandemia. Eu acho até que é muito mais, porque no enfrentamento da pandemia se gastou muito mais do que isso. Se a gente for juntar pesquisa com vacina, auxílio financeiro para inúmeras categorias profissionais, nossa, deu muito mais do que isso. Eu acho que o número do Trigueiro até está baixo. Bom, o plano de ação prevê o quê? Melhora na vigilância de transmissão de patógenos de animais para humanos, os micro-organismos, né, os vírus, manejo da vida selvagem e combate ao tráfico de animais, redução do desmatamento para proteger a biodiversidade e deixar a viralidade lá seguir o caminho dela, né, onde ela estava. E aí eu pergunto, só isso? Será que isso resolveria ou seria apenas um paliativo mantendo o estado atual das coisas? Particularmente, eu achei um plano de ação meio que enxuga gelo, né? Talvez não vá às causas profundas dos problemas, mas fica a reflexão para cada um de nós, que ações vocês colocariam? Podem até pensar, e se quiserem contribuir agora ou depois lá no grupo do WhatsApp, digam, tragam, porque isso é ouro, sabe? A gente pode aprender muito com o que vocês digam. Que ações vocês fariam para prevenir a próxima pandemia? Fácil, né? Pensem nisso e fiquem à vontade para falar. Ô, Roberto, tanto a influenza como a Covid, eles demoraram muito a avisar as pessoas, né? A influenza, o exército estava lá brigando nos Estados Unidos e eles demoraram a avisar. Eles não avisaram, inclusive, eles esconderam. E só via os corpos ali morrendo ali entre as trincheiras, aquele monte de rato, de coisa, de material orgânico degradado, e eles não avisaram. Eles só foram fazer isso muito depois. E a nossa pandemia foi a mesma coisa. Lá na China, escondeu-se, né? Eu acho que sim. O que estava acontecendo, né? Houve um período muito longo entre abrir para o mundo e ficar quieto, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma das coisas que é a urgência, né? A urgência na comunicação, né? Não foi nem falta de comunicação, foi omissão mesmo, né? Na minha opinião. Ausência, né? Ausência e omissão, né? Então, isso aí eu acho que foi uma das coisas que eu colocaria ali naquela lista. Eu vou ter que pedir licença, tá, gente? Que eu tenho agora um outro grupo tá? Não dá para a gente exercitar o desejo infantil de posse e dizer, não, fiquem aqui com a gente. Obrigado, gente. No mesmo dia, né? Olha, um beijo a todos, boa noite. Muito obrigada, aprendi muito hoje aí com vocês. Obrigado. Beijão, Setembro estão convidadas, tá? Terça de setembro. E todos convidados para Joana de Ângeles, é a última terça do mês, né? Sempre na última terça do mês. Tá bom? Só beijão, Poliana. Um beijo. Beijão, Poliana. Beijão, Fábio. Beijão, Elô.
Beijos. Até a próxima. Obrigada. Nossa, é bom ter uma psicóloga aqui no grupo, né? Olha só, quanta coisa rica, né? Que verdade. Maravilhoso. E conectada, né? Absolutamente conectada com o tema, com o espiritismo. Joana, né? Joana. Joana de Anjos. Então, minhas amigas, o Trigueiro segue dizendo que o vírus invisível, que não representa ameaça alguma contra outras espécies na natureza, exceto a nossa, expôs de forma contundente outros problemas, que elevam muito a nossa vulnerabilidade em cenários de pandemia. E eu diria, nossa vulnerabilidade ou pouca disposição para aquela reforma íntima que pode ajudar a prevenir pandemias, para aquelas revoluções, não é? Que podem ser localizadas nas mais variadas esferas da vida, que dialogam com a questão da saúde no planeta, não é? E aí, gente, nesse sentido, eu trago aqui algumas dimensões, algumas dessas dimensões onde há espaço, bastante espaço para essa reforma, para essas revoluções e que tem poder, assim, efetivo de prevenir a próxima pandemia. Então, nós estamos falando de uma ética animal, já sabendo como funciona esse trânsito entre o vírus, do vírus na natureza para o ser humano. Já podemos repensar muitas coisas em relação à ética animal. E aqui eu lembro do relatório da ONU de 2013, o relatório do órgão da ONU que trata de alimentos, tá? Especificamente da produção de alimentos no mundo. 2013, esse relatório dizia que com o andar da carruagem, com a maneira pela qual o homem estava explorando e segue explorando a natureza, a possibilidade de uma pandemia era iminente. A ONU dizendo isso em 2013, foi uma verdadeira profecia. É verdade. Infelizmente foi uma profecia que se cumpriu, né, Natila? Mas vamos lá, vamos tentar aprender com isso. Claro. Saúde física é uma outra dimensão importantíssima. A segurança alimentar, ou seja, que ninguém mais passe fome, né? Tem comida para todo mundo, e sobra, e sobra. E a segurança sanitária também, né? A limpeza, a estrutura, a higiene pública, tudo isso, todos esses são fatores fundamentais e que têm um poder gigantesco de prevenir a próxima pandemia. E que está, não está totalmente na nossa mão, mas é como a Natila falou, não é o coletivo, são todos os indivíduos numa direção, sabe, caminhando numa direção de prevenção, de solidariedade, de fraternidade, que podem evitar o próximo flagelo, a próxima pandemia. A dimensão social e política, aquelas carências estruturais evidentes que existem em governos mundo afora, não é? A pouca capacidade de oferecer saúde pública para todos, de ter acesso à informação, que a Poliana falou muito bem, não é? A informação é tudo na prevenção da pandemia. Ou seja, o trabalho nosso, enquanto espíritas cristãos, na área social e política é fundamental. Não aquela política rasa que a gente vê nos dias de hoje, mas aquela política e aquela sociologia propositiva, sabe? Em nome do bem de todos, como tantos nos ensinaram, começando pelo próprio Cristo, não é? E outros tantos aí que o antecederam e que vieram depois, não é? E eu lembro de Francisco, né? Francisco também, sempre na área. Uma outra dimensão super importante que pode não, nos ajudará sim a evitar uma próxima pandemia, é o nosso pensar e o nosso agir em relação ao lazer e à estética, sabe? Aquelas fronteiras que são muito tênues entre o saudável e o doentio em termos de lazer e estética. O lazer, por exemplo, diversões que não levam em conta o sossego, a paz, a saúde e a vida dos animais. A estética, aquele consumismo desenfreado que consome peles, consome determinados cosméticos, determinados itens que são retirados do reino animal em nome de objetivos não muito profundos, não é? Eu lembro, gente,
é uma tradição, me corrija se eu estiver errado, se alguém souber, tá? Se não me engano, é uma tradição na China ou no Japão que os tubarões sejam caçados para que deles se retirem as barbatanas. Se não me engano, as barbatanas, a Patrícia está aí, né? Eu não sei se eu estou falando certo, é aquela extensão que tem na frente, sabe, de alguns tubarões. Dizem nas tradições antigas que aquilo seria afrodisíaco. Então, vejam só, acabar com a vida estuante, né, maravilhosa, de um ser aquático em nome disso. Ou seja, o repensar o lazer e a estética é fundamental para a nossa paz, para a paz de todos que nos cercam e também, por que não, para prevenir a próxima pandemia. A barbatana é aquela parte em cima do tubarão, sabe, que quando o tubarão fica em cima da água que você vê só aquela... Ok, tá. Como é que é o nome daquilo, Patrícia, que eu não me lembro? São dois, sabe, dois apêndices, que eu não sei, enfim... São como os dois apêndices na frente, sabe, no rosto do tubarão, assim, sabe? Aquilo eles tiram para, enfim, para fazer, esperando resultados afrodisíacos. Olha que absurdo. E aí, o Trigueiro fala que o coronavírus propagou-se rápido em agrupamentos humanos historicamente marginalizados, onde faltava nutrição adequada, onde não haviam habitações dignas e onde a assistência médica era precária. Vejam só o desequilíbrio social como é um alavancador, né, do espraiamento da pandemia. É a desigualdade, que o Trigueiro fala muito bem nesse capítulo. Por ocasião. Por exemplo, olha só, gente, olha isso que aconteceu. Por ocasião do descobrimento das vacinas, adivinha, elas chegaram muito mais rápido onde tinha dólares, euros, onde tinha dinheiro, não é? Olha o tamanho da desigualdade, né, Andréia? Diga aí. Andréia, levantou. Na verdade, eu não sei se vocês viram, os cientistas descobriram uma nova feed, né? E eles estão alertando que é muito mais contaminante do que todos que já tiveram. E eles já estão recomendando, até a gente fez um estudo esse final de semana, o Rafael comentou que lá no Rio, né, na UFRJ, eles já estão recomendando voltar ao uso de máscaras, né? Eu ainda não tomei a última dose, eu ainda uso máscara, mas eles já estão recomendando, e o Rafael falou que lá no Rio, assim, uma grande quantidade de pessoas já está usando, porque ele falou que os hospitais e as UTIs estão lotadas. Gente, e até aqui em Belo Horizonte, eu tenho até alguns artigos que o pessoal mandou no grupo, e até eu estava conversando com um primo, ele é cardiologista, e ele falou que os leitos de Covid, né, que hoje são menos, mas vivem lotados, né? Então, assim, é uma falsa sensação de segurança, mas que ainda não se tem um domínio, né, sobre essas questões. Então, assim, essa variante dizem que é muito agressiva, né? Então, assim, a gente não pode se descuidar em momento algum, né? Sem dúvida, é o aprendizado que a gente tem que ter tido, não é? Sobre essas etiquetas, as regras de etiqueta social, né? Gente, aqui em Portugal, olha, Patrícia, eu já te passo só comentando, focalizando aqui, Portugal é incrível, sabe? Eu acho notável como as pessoas tossem, assim, escancaradamente, pouco protegendo a boca, e eu costumo brincar que... Não vou falar isso, senão vou ficar mais tempo no umbral. Mas os portugueses, eles cospem muito no chão também, sabe? Eu acho isso um hábito tão estranho. Enfim, depois de uma pandemia era para ter caído alguma ficha, né? Mas vai lá, Patrícia, diga antes que eu me comprometa mais aqui com a umbralidade. Aí não vai sair mais do umbral. Não, era sobre a história da UFRJ, é que quando a UFRJ tomou essa atitude de voltar
ao uso de máscaras, né, dentro da universidade, houve uma crítica muito grande porque a cidade do Rio de Janeiro não estava usando máscara. E aí, assim, meus pais são de lá, não é uma coisa assim tão usual ainda no Rio de Janeiro usar máscara, não, as pessoas não estão usando. E aí a crítica era, não tem nenhuma eficácia você dentro da universidade pedir o uso de máscara se as pessoas saem da universidade e tiram a máscara, né? Isso acontecia aqui em Porto Alegre também, né? A gente pedia o uso de máscara para os alunos dentro da universidade, o aluno saía, tirava a máscara e ia para um barzinho, ia para fazer sei lá o quê, e aí não adianta de nada, né? Então, era só para complementar. Mas pelo menos quem usa se protege, né, Patrícia? Então, assim... Mas aí esse é o problema, né? A maior parte das pessoas, elas estavam usando por serem obrigadas, não porque elas queriam usar, né? Eu sou uma das pessoas que usou até bastante. Eu tirei a máscara agora, tem 2 semanas que eu estou sem usar máscara. Mas eu vi assim, as pessoas todas assim, sem máscara. Tudo quanto é coisa. É falta de empatia, né? E sabe qual é o problema? Sabe o grande problema dessa história? É que a Covid mata pouco, gente. A Covid tem uma taxa de mortalidade baixíssima, né? Porque se ela matasse realmente, as pessoas iam ficar mais assustadas, tá? O que acontece com ela é que ela se dissemina muito. O vírus se dissemina muito fácil. Por se disseminar muito fácil, você tem um número absoluto de pessoas que vão a óbito por causa dele muito grande. Mas não é uma coisa assim de você ter, por exemplo, dentro do grupo de vírus da Covid, existe um vírus lá na Arábia Saudita, que é o MERS, que ele mata 50% das pessoas que são infectadas por ele, tá? E é da mesma família. Imagina você ter 50% de óbito, né? E vocês estavam falando ali do dinheiro, né, a indústria farmacêutica não está nem um pouco interessada, né? Porque o que acontece é local aquilo. Então, para que você vai fazer um medicamento, vai fazer vacina, vai fazer uma coisa que é local, entendeu? Mas mata 50%. Então, quando você fala assim, Covid quando tinha as cepas que mais causaram óbito, matava 2%. O que é isso? Então, acho que o grande problema talvez seja esse. A gente precisa de uma cacetada um pouquinho maior. Um flagelo um pouco mais flagelante. Não é fácil, gente, mas vamos em frente. A indústria farmacêutica é lucro, é remuneracionistas, onde não tem uma possibilidade de receita que faça jus ao investimento. Eu te entendo, né, Patrícia? Eles não vão investir, né? Vamos lá. O dinheiro, né? E as Matrix. Bom, aí o Trigueiro segue dizendo: como não é possível controlar pandemias sem um bom nível de cobertura vacinal no planeta, a desigualdade vacinal torna-se o quê? Uma ameaça coletiva. Então, pergunta o Trigueiro, não seria esse um convite explícito à fraternidade, solidariedade e caridade entre os povos? E aí eu trago aqui sempre ela, né? Eu adoro a Meimei, ela tem falas incríveis, ela falando da experiência comunitária, não é? Que o irmão da experiência comunitária te reclama simpatia, os necessitados aguardam pelo socorro possível, o animal te esmola proteção, a planta te requisita respeito, a fonte espera lhe faças a preservação e a defesa, o ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz, e eu acrescento, a saúde e o fim das pandemias felicite a vida de todos. E aí, eu gosto muito dessa fala de Heráclito. Me perdoem se eu já trouxe ele, tá? É bem possível que eu já tenha feito essa referência aqui. Se eu estou sendo repetitivo, peço desculpas. É uma falha no processador mental aqui. Mas esse filósofo da Grécia Antiga, ele diz que os despertos possuem um mundo em comum, ou seja, eles estão ligados,
eles estão ligados, são solidários, eles se movimentam em prol da coletividade. Mas os que dormem, segundo Heráclito, cada um deles volta-se ao mundo privado, volta-se ao seu próprio umbigo, ou seja, pouco importa, não é? Como a Patrícia falou, usa máscara dentro e depois sai e se expõe e correndo o risco de ser vetor, transmissor de vírus para aqueles que estão se esforçando, conscientes de que tem que se cuidar, não é? Isso aqui, essa foto é bacana, mostra muito do que foi a solidariedade nos tempos da pandemia. O abalo social, ainda é o Trigueiro dizendo, o abalo social e econômico foi enorme, mas essa crise humanitária também precipitou a multiplicação de gestos comoventes de amor ao próximo, doações de alimentos e remédios pelo mundo inteiro, e realmente foi um negócio incrível. E aí o Trigueiro, extraordinário, pessoas que se colocaram em risco para fazer o movimento, para entregar um alimento, roupa, foi um negócio fantástico. O Trigueiro diz que se a caridade é lema fundamental dos espíritas, o Brasil se tornou um lugar particularmente interessante para acelerar o passo em favor da própria transformação moral e pelos esforços que emprega para dobrar as suas inclinações, mas, como diz o Kardec, né, como Kardec descreve o verdadeiro espírita, não é? Realmente, nós encontramos verdadeiros cristãos espíritas nessa pandemia e anônimos, né? E muitos anônimos, verdadeiros heróis anônimos. E aí, gente, filosofando, já encaminhando para o fim, filosofando e socializando um pouquinho com o Espiritismo. 806, questão do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. E aí, o Trigueiro faz uma pergunta. Se o Espiritismo considera a desigualdade social obra do homem, que sumirá do mapa quando o egoísmo e o orgulho não predominarem, qual o comprometimento dos espíritas em combater a desigualdade nas suas raízes? Estão percebendo onde é que o Trigueiro quer chegar? Entregar o alimento, entregar o cobertor é fundamental ao assistencialismo. Mas e as raízes dos problemas? Estamos chegando nelas? É isso que o Trigueiro pergunta. Distribuir comida e agasalho é nobre, diz ele, e urgente. Mas qual o efeito disso sobre a desigualdade? Exato. Diz ele. É de se pensar, né? É de se pensar. Sem prejuízo do assistencialismo, que aplaca as necessidades mais urgentes, e, de novo, é fundamental, eu acredito, é fundamental. Essa luta contra a desigualdade passa pela educação de qualidade para todos. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Kardec, Livro dos Espíritos, 917. E o Kardec, né, minhas amigas, falou com conhecimento de causa, não é? Porque ele foi discípulo de um dos maiores pedagogos da Europa, Pestalozzi. Então a educação, passa pela educação. E aí o Trigueiro avança, dizendo que a doação de alimentos, remédios, agasalhos não invalide os esforços do movimento espírita. Olha só, ele está nos convocando aqui, né? Não invalide nossos esforços. E nem fora do movimento espírita, em favor do eventual custeio de matrículas, mensalidades, livros, ajuda para transporte, merenda, computadores, acesso à internet, cursos preparatórios para o Enem e etc. Porque isso é educação, não é? Diga, Andréia. Não, eu só lembrei do Signatz, né, um estudioso do espiritismo, que ele fala que ele mudou ele fala que a gente precisa ampliar o conceito de caridade para o conceito de justiça social, né? Porque não basta a gente matar a fome, que a gente sabe que é essencial, né? A gente não pode, de forma alguma, se abster desse tipo de trabalho, né? Que é campanha do quilo, as sopas e vários trabalhos que os espíritas fazem, né? Mas e a mudança realmente para uma sociedade mais justa, né? Essas questões que muitas vezes a gente nem pensa, né? E acha que não é necessário, mas
como é que a gente vai realmente alcançar, né, um mundo de regeneração com tanta desigualdade, né? Então, assim, acho que é um momento também da gente repensar a forma como a gente conduz as nossas ações, né? Claro que não é algo fácil, ninguém sabe nem como chegar nesse caminho, né? Mas eu acho que é uma reflexão mesmo necessária, né? Que a gente precisa fazer. Importante, né, Andréia? Importante. E no meio do nosso dia a dia, nosso cotidiano corridíssimo, né? Puxa, quem é que consegue, né? Esse ato bravo, eu diria, de fazer essa reflexão e mais, em tentar fazer algo, não é? Tentar fazer algo. Fundamental que a gente pense nisso. O Trigueiro está nos fazendo uma provocação aqui, vocês estão percebendo, né? Uma provocação muito, muito pertinente. Mas o que isso tem a ver com as pandemias? Toda essa questão levantada pelo Trigueiro. Tem tudo a ver, porque pela educação, a educação é um instrumento crucial para que nós, enquanto humanidade, né, superemos os obstáculos mais duros, mais, penso eu, não é? E aqui já é uma derivação que eu fiz, tá? Já não está na obra do Trigueiro. Para que a gente supere os obstáculos mais terríveis para uma plena e pacífica e saudável experiência comunitária, como diz a Meimei, né? Naquela citação que eu fiz. Quais são os obstáculos, não é? A ignorância, a indiferença e a inação. Hoje em dia, a ignorância já não é mais uma justificativa plausível, dado o acesso à informação tremendo que temos, não é? Está mais fácil hoje acessar a informação. E tendo informação, como é que a gente vai ser indiferente, não é? E vencendo a indiferença, como é que vamos deixar de fazer alguma coisa? Então, faz sentido, sabe? Toda essa provocação que o Trigueiro faz sobre o assistencialismo, fundamental, e ao mesmo tempo um trabalho pela justiça social, não é? Para aplacar realmente, apagar o fogo das causas dos problemas da desigualdade no mundo. E aí diz o Trigueiro, uma das causas das pandemias não residiria no fato de que a humanidade retirou, isso aqui é muito legal. Uma das causas das pandemias não está no fato de que nós retiramos o sagrado dos nossos hábitos e costumes cotidianos. Pensem comigo, pensem nessa ideia. O ato de comer, divertir-se, transportar-se, vestir-se, não teria sido desacralizado de alguma forma? Nós não poderíamos estar realizando tudo isso de uma forma sagrada. Eu não estou falando em termos dogmáticos, ritualísticos, sabe, religiosos, mas sacralizando toda essa nossa rotina, todos os movimentos do nosso dia a dia, pensando, poxa, não é nada fácil isso, mas a cada ato do nosso dia, pensando, iluminando, conectando com o alto e pensando, isso que eu estou fazendo, por mais simples que seja, é sagrado, tem a sua sacralidade. Será que a gente não perdeu esse sentido do sagrado e por isso estamos promovendo o que estamos promovendo em termos de degradação pelo mundo? É uma questão. E aí outra pergunta que eu trago, o espiritismo. Seja com Kardec ou com todos os pensadores posteriores, enxerga, é uma pergunta que eu faço, tá? Eu não tenho a resposta, ou talvez tenha parcialmente, enxerga a natureza como algo sagrado e nos impele a agir nesse sentido? É uma pergunta importante, que eu trago aqui para a reflexão de todos. Fiquem à vontade para filosofar, para viajar comigo nessa nave. Aqui, gente, eu ainda não li, eu apenas estou estudando os comentários, a leitura comentada via internet, inclusive com a Lúcia Helena Galvão, num programa interessante sobre esta obra, O Sagrado e o Profano, a essência das religiões, de um filósofo romeno chamado Mircea Eliade. Eu vou comprar esse livro, porque na biblioteca não tem, infelizmente, eu vou ter que comprar. É uma obra muito interessante, porque parece-me que ele revisita esse retorno, essa urgência do retorno ao sagrado,
sabe, por parte da humanidade, como, inclusive, uma ferramenta para que a nossa experiência comunitária seja uma experiência de paz, de amor, de vida, de saúde plena, não é? Então, essa obra é muito interessante nesse sentido. E aí eu recomendo, depois no nosso blog eu vou colocar todos esses links, essas referências, eu recomendo assistir a leitura comentada por Lúcia Helena Galvão, no canal da Nova Acrópole no YouTube, desta obra. São 4 vídeos curtinhos, onde ela comenta essa obra e vai ao encontro disso que a gente está falando aqui. Muito legal, muito, muito interessante. Gente, como a gente procura fazer 1000 conexões, já estou chegando no fim, tá? Como a gente procura fazer 1000 conexões aqui, e o Espiritismo se presta a isso, porque ele tem vários plugs, não é? Que são conectados com todas as sabedorias aí da história da humanidade. Eu trago aqui um conteúdo que eu assisti num vídeo do psicólogo Marco Aurélio Bilibio, ele é ecopsicologista também, chamado O Culto Japonês da Tranquilidade. Ele fala sobre o Shintoísmo. O Shintoísmo é considerado uma filosofia, uma das religiões mais antigas ainda em prática no Japão dos dias de hoje. E tem como eixo fundamental, vocês vão entender por que da relação, por que o Roberto está trazendo shintoísmo aqui, da onde? Está maluco. Vocês vão entender, espero. Tomara que eu consiga transmitir. O shintoísmo tem como eixo fundamental a veneração ao sagrado que pode estar numa cachoeira, pode estar numa árvore, pode estar num animal, pode estar numa flor, pode estar num rio, num córrego, nas pedras de um rio. E esse sagrado é representado no shintoísmo, na figura dos kami, é assim que o japonês chama esse sagrado, que é traduzido do japonês, né, como espírito, divindade, e que pode ser, como eu falei, cachoeiras, fontes. E assim, existe uma reverência dentro dessa religião no Japão a esse sagrado, sabe? E os japoneses, parte deles, né, vão até esses pontos, conectam-se, sabe? Uma reconexão com a natureza, sacralizando, sabe, a relação com a natureza, percebem? Eles, pelo shintoísmo, eles acrescentam o sagrado nas relações humanas para com todo o elemento da vida no planeta. Eu achei muito interessante e achei que faz todo sentido a essa pergunta, esse questionamento que a gente está trazendo. Será que não está faltando o sagrado? Um retorno ao sagrado, que é a conexão com Deus, o Criador de todas essas belezas, todos esses kami da filosofia shintoísta? Então, fica aqui a dica, eu vou postar também no blog e no WhatsApp, o link para essa palestra no YouTube, que é muito bacana mesmo. E ao lado a foto ali mostra um pequeno templo, um pequeno altar shintoísta, com aquela arquitetura típica japonesa, não é? Então, os japoneses têm isso, né? O culto da tranquilidade pelo retorno do sagrado, né, ao jogo. É muito bacana. São 1000 conexões que a gente pode fazer e que eu acho que nos ajudam, sabe? Nessa nossa jornada aqui na Terra. E aí, não abusando da paciência de todos, já estamos quase 1h30, né? O nosso calendário animal, calendário ambiental animal de agosto, foi muito grande, tá? Muitas datas em agosto e muitas que eu não conhecia, tá? Por isso que eu digo, né? Puxa vida, como eu estou aprendendo aqui. Agosto Lilás é o mês da conscientização aos maus tratos contra animais e violência doméstica. Agosto Verde, conscientização e prevenção da leishmaniose. Dia 8 de agosto foi o Dia Internacional do Gato, né, inclusive dos tutores. Dia 9, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Né? Desculpa, quer falar, Natila? Te cortei. Não. Que mais? O Dia Internacional dos Povos Indígenas, Dia Interamericano de Qualidade do Ar. Olha só, as datas que eu não sabia. Dia 10, Dia Nacional do Protetor dos Animais. 14, Dia do Controle da Poluição Industrial. Inclusive, a Mavi fez uma postagem. Gente, eu recomendo. Acompanhem as redes sociais da Mavi.
porque essas meninas aqui das mídias sociais estão postando cada texto, cada conteúdo, olha, é digno de artigo, sabe? Tá lindo demais, acompanhem lá. Tem um post sobre o Dia do Controle da Poluição Industrial. Dia 17, o Dia da Adoção Animal. Dia 19, Dia Internacional dos Animais Desabrigados. Dia 22, Dia Mundial do Leite Vegetal. Olha só, até isso existe. E dia 26, o Dia Mundial do Cão. Olha só, que mês rico. Mês de agosto, não é? Muito, muito legal. E, gente, com isso, chegamos ao fim desse encontro de hoje, tentando trazer o que o Trigueiro resumiu, né, colocou muito bem no capítulo dele, tentando acrescentar algumas outras conexões, outras provocações à reflexão. E, de novo, tá? Sejam críticas, contraponham, indiquem assim os pontos em que poderiam se poderia melhorar, poderia se acrescentar outras coisas. Fiquem muito à vontade, porque é um aprendizado, é aquela partilha que a gente realiza aqui nesse grupo e que nos alimenta tanto a alma, né? E é isso, turma. Fiquem à vontade para falar alguma coisa nessa retinha final, mais alguns minutinhos. Esse slide aqui a gente já explorou. Isso. Diga. Então, uma coisa, quando a gente estava falando ali de Covid, né, que a gente falou de uso de máscara, de disseminação do vírus, etc., que é um conhecimento que eu acho muito importante as pessoas terem, assim, dentro delas, tá? O vírus é uma partícula inerte. Ele só consegue se replicar na hora que ele está dentro de uma célula que ele infectou. Então, isso diz da nossa responsabilidade na criação dessas várias variantes do vírus, né? Está vindo uma variante mais agressiva, mais, que se dissemina mais. Por que essa variante surgiu? Tá? Ela surgiu exatamente pelo que você estava falando, né? Como as pessoas não usam máscara, a gente permite que o vírus nos infecte, né? Muitas vezes a gente não fica doente, mas a gente está infectado, e o vírus está se reproduzindo. E ao se reproduzir, ao se replicar, ele sofre mutações. Tá? Ele não consegue fazer isso na natureza, gente, não consegue fazer isso fora de um organismo hospedeiro. Tá? Então é só para a gente ter consciência da responsabilidade que a gente tem nesse processo todo. Muito bem. Livre-arbítrio, né? Exatamente, Muito bom, hein? Que aula de biologia, porque não sabia disso. Obrigada, Marta. Obrigada. Muito bom. Só aumenta a nossa responsabilidade, né, Patrícia? Só aumenta a nossa... E agora a gente tem informação. Então, mãos à obra. Então é isso, minhas amigas. Agradecendo muito, de coração, e colocando à vontade aí, deixando todos à vontade para ajudar nesse trabalho, com as suas críticas, que eu sei que serão muito bem-vindas e que serão muito construtivas. Ajudem-nos a levar adiante esse trabalho e melhorar, né? Que ainda tem muito espaço para melhora. Tá bom? Agradeço demais. E assim, se alguém quiser fazer uma breve oração para encerramento, fique à vontade. Quem se sentir inspirado, ou inspirada, né? Fiquem à vontade. Se não, faço eu. Sim, os homens têm que trabalhar, não é? É só as mulheres que marcam presença, que se movimentam, então sobra para os homens. Está certo, eu assumo o encargo, faz todo sentido. Então, minhas amigas, coração cheio de alegria e renovado em energias para uma das nossas missões nessa jornada no planeta. Vamos erguer todas as nossas energias, as nossas vibrações de gratidão ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pelo presente que nos deram de estarmos reencarnados num momento
tão importante, tão decisivo na história do planeta. Então, mestre, nós te pedimos, falíveis que somos, ser conosco nessa caminhada, porque ainda somos muito fracos e muitas vezes hesitamos nos caminhos a tomar, de regeneração, de reconstrução, de preservação dessa obra fantástica divina que é o planeta Terra e todo o conjunto da vida que aqui habita. Então, ser conosco, mestre. Caminha conosco. Tu sempre caminhas conosco, não é? Estamos te pedindo o óbvio, o que já fazes. Mas precisamos tanto desse acalento. Francisco, os falanges de Maria, toda a espiritualidade amiga. Ser conosco e ser com toda a humanidade, para que cada vez mais pessoas despertem para a realidade do mundo que estamos vivendo e possamos agir de forma eminentemente cristã, mestre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor.